Há momentos em que a mente não pede permissão para acelerar. Ela simplesmente dispara. É como se um motor interno, silencioso, invisível e incansável, começasse a girar mais rápido do que você consegue acompanhar. E antes que perceba, você já está preso dentro de pensamentos que não param, dentro de cenários que nunca aconteceram, dentro de possibilidades que só existem na sua cabeça, mas que mesmo assim pesam no seu peito como se fossem reais. E talvez você esteja ouvindo isso justamente porque está cansado de sentir que sua mente corre enquanto você só queria descansar. Só queria pausar, por um minuto que fosse, mas a verdade é que ninguém nos ensinou a pausar. Ninguém nos preparou para esse ritmo emocional que às vezes parece maior do que a própria vida. O mundo pede pressa. As pessoas pedem respostas. A rotina exige força. Os medos exigem controle. E o coração? O coração apenas tenta acompanhar o que pode. A mente acelera porque tenta nos proteger. Acelera porque tenta prever. Acelera porque tenta evitar dores antigas que ainda ecoam em alguma parte de nós. Mas quando tudo começa a correr rápido demais, o corpo sente, o peito pesa, o ar falta, a calma desaparece. E é nesse instante que surge a pergunta inevitável: por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta verdadeira seja outra, bem mais profunda. O que dentro de mim está pedindo para ser ouvido? Porque a aceleração da mente nunca é aleatória. Ela é um sinal, um grito silencioso, uma tentativa de comunicação do que você enterrou, evitou, ignorou ou fingiu que não doía mais. A mente acelera quando o coração não consegue mais carregar sozinho. E por mais estranho que pareça, existe beleza nisso. Existe uma oportunidade escondida dentro desse caos interno que parece tão difícil. Porque reconhecer que sua mente está acelerada não é fraqueza. É o começo da cura. É o momento em que você finalmente admite que algo dentro de você precisa de atenção, de cuidado, de pausa. E esse reconhecimento, por si só, já é um passo imenso na direção do controle que você procura. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Você não perde o controle de repente. Você só tenta controlar coisas que não são suas para controlar. Quando você tenta controlar a opinião dos outros, quando tenta controlar o futuro, quando tenta prever cada possibilidade, quando tenta ser forte o tempo inteiro, quando tenta não decepcionar ninguém, quando tenta não demonstrar fragilidade. É assim que você vai se afastando de si mesmo. É assim que sua mente acelera, porque ela precisa carregar tudo o que você não conseguiu deixar ir. E chega uma hora em que ela não aguenta mais, e começa a correr, 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 como se estivesse tentando te avisar que algo dentro de você precisa mudar. E é exatamente aqui que começa a transformação. Porque você está prestes a entender que existe um caminho para retomar o controle. Um caminho que não envolve força, nem pressão, nem autocobrança. Um caminho que envolve consciência, gentileza e coragem. Hoje você vai aprender por que sua mente acelera e, principalmente, como desacelerá-la por dentro, mesmo quando o mundo lá fora insiste em te empurrar para o contrário. Mas antes de continuarmos, quero que você faça uma pausa agora. Uma pequena pausa. E perceba algo simples. Você está aqui. Você está ouvindo. Você está buscando entender a si mesmo. Isso, por si só, já é um ato de coragem. Já é o primeiro passo para retomar o controle que você perdeu ao longo do caminho. E se você continuar comigo até o fim, eu prometo, você não vai sair deste vídeo da mesma forma que entrou. Talvez você não resolva tudo hoje, e nem deveria, mas vai sair daqui com uma clareza que pode mudar a forma como você lida com sua mente, com suas emoções e com a sua própria história. Agora respire. O mais importante é que você não está sozinho nisso. E vamos juntos descobrir por que a sua mente acelera. E como você pode encontrar, novamente, a calma que sempre esteve dentro de você, escondida sob camadas de medo, pressa e silêncio. Há algo profundamente humano na forma como a mente se comporta. Ela não é apenas um conjunto de pensamentos, memórias e impulsos. Ela é um reflexo vivo de tudo o que você já sentiu, já viveu, já enfrentou, e de tudo aquilo que você tem medo de encarar novamente. Quando a mente acelera, não é só um sintoma. É uma história sendo contada em detalhes que você ainda não aprendeu a ouvir. A aceleração é um eco das expectativas que você carrega, um eco do peso que você guardou, um eco das palavras que você nunca disse e das emoções que você não permitiu que fossem expressas. A mente corre porque o coração está cansado. E no silêncio dos seus pensamentos, existe um universo inteiro tentando se reorganizar.
A mente tenta criar sentido, mesmo quando você não tem respostas. Tenta conectar pontos, mesmo quando eles foram deixados desconectados. Tenta antecipar o futuro, porque o passado deixou marcas que você teme reviver. Mas aqui está a verdade filosófica que quase ninguém vê. A mente acelera quando você se afasta de si mesmo e desacelera quando você volta para casa, para dentro. O ser humano foi criado para sentir profundamente, mas também foi condicionado a esconder tudo o que sente. A sociedade te ensinou que ser forte é ser invulnerável, que demonstrar medo é fraqueza, que admitir confusão é sinal de incapacidade. E então, você cresceu acreditando que precisava dar conta de tudo. Só que existe um limite entre o que você aguenta e o que você finge aguentar. E toda vez que você atravessa esse limite, a mente dispara para tentar salvar o que resta. A aceleração da mente não é um defeito. É um mecanismo de sobrevivência. É o jeito que o seu corpo encontrou para te avisar que algo não está alinhado. Que algo dentro de você precisa de respeito, de espaço, de escuta. Que você está exigindo demais de si mesmo. Ou que está insistindo em algo que já não cabe mais. A filosofia antiga dizia que a mente humana é como um rio. Em alguns dias, ele corre suave, profundo, claro. Em outros, ele transborda, agitado, turbulento. Mas nada disso define o rio. Apenas o estado em que ele está naquele momento. Você também é assim. A sua aceleração não é você. Ela é apenas um estado, não uma identidade. E quando você percebe isso, algo importante acontece. Você deixa de lutar contra a mente e começa a compreendê-la. A ansiedade não nasce da mente fraca. Ela nasce da mente exausta, da mente que carrega histórias demais sem dividi-las com ninguém. Da mente que tenta resolver problemas que nem existem ainda. Da mente que tenta ser adulta demais, responsável demais, perfeita demais. E quanto mais você tenta controlar o ritmo externo, mais perde o ritmo interno. Por isso, o ponto mais filosófico e profundo é este. A mente acelera quando a vida perde o sentido dentro de você. E retoma o controle quando o sentido volta a pulsar. Talvez você tenha perdido o sentido das coisas porque se desconectou dos próprios valores. Talvez porque colocou seu valor nas mãos de outras pessoas. Talvez porque se esqueceu de olhar para o presente. Ou talvez porque ainda está preso naquilo que já deveria ter deixado ir. O movimento da mente é um reflexo direto do movimento da alma. Quando a alma adoece, a mente grita. Quando a alma se recalca, a mente se perde. Quando a alma precisa renascer, a mente acelera. E o mais curioso é que quanto mais você tenta fugir desse processo, mais ele se intensifica. Quanto mais você tenta ignorar, mais alto ele fala. Quanto mais você tenta calar, mais profundo ele ressoa. Por isso, a cura não está em apagar pensamentos. Não está em fingir que não sente. Não está em tentar desligar o que está acelerado. A cura está em entender. Entender que a mente não é inimiga. Ela é mensageira. Ela está tentando proteger você daquilo que você mesmo não encara. Ela está tentando encontrar controle num mundo que tantas vezes parece incontrolável. E então surge o paradoxo. Você só retoma o controle quando para de tentar controlar tudo. Você só encontra calma quando aceita que não precisa prever tudo. Você só encontra equilíbrio quando permite que algumas coisas sejam simplesmente o que são. Você só encontra paz quando para de viver no futuro e volta a habitar o agora. O único lugar onde a vida realmente existe, porque a mente acelera no futuro, mas a calma mora no presente. E esse é o ponto fundamental que vamos aprofundar nos próximos tópicos. Como transformar essa aceleração em clareza e como devolver à sua mente o ritmo humano que ela perdeu no caminho. Existe um momento na vida em que tudo parece se mover mais rápido do que você consegue acompanhar. Um momento em que o corpo está presente, mas a mente está quilômetros à frente, preocupada com cenários que talvez nunca aconteçam, mas que mesmo assim pesam como se já fossem reais. E é justamente nesse ponto que nasce a grande tensão interna, a luta entre o que você sente e o que você tenta controlar. A mente acelerada não é apenas um excesso de pensamentos, é uma tentativa desesperada de impedir que o caos interno se revele por completo. E quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Quanto mais tenta evitar, mais aparece. Quanto mais tenta ignorar, mais alto grita. É como segurar água entre os dedos. Por mais que faça força, ela sempre encontra uma forma de escorrer.
A tensão emocional surge no exato instante em que você percebe que não consegue mais controlar tudo como antes. O mundo continua exigindo. O tempo continua correndo. As pessoas continuam esperando. E você, por dentro, já não acompanha o próprio ritmo. É aqui que a mente acelera com mais força. Ela cria cenários. Cria diálogos que nunca existiram. Cria futuros que você teme. Cria medos que você não sabe nomear. Cria urgências que não são reais, mas parecem. Mas o que ninguém te conta é que essa aceleração não é o problema. O verdadeiro problema é o que ela esconde. A tensão nasce do que você não quer olhar, não do que você sente. É a expectativa que não foi atendida. É a frustração acumulada. É a sobrecarga emocional que você normalizou. É a falta de limites que você nunca aprendeu a colocar. É o medo de decepcionar alguém, ou a si mesmo. E quando tudo isso se soma, a mente cria seu próprio mecanismo de defesa, acelerar para não sentir. Mas sentir é inevitável. E quando você tenta fugir de algo inevitável, nasce a tensão que rasga sua paz. A tensão emocional é como um fio esticado além do limite. Você tenta continuar puxando, achando que aguenta só mais um pouco. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente quando esse fio se rompe. Só que, quando ele rompe, você já está cansado demais para segurar o que cai. Por isso, você percebe sinais antes da queda. A respiração curta, o peito apertado, as mãos inquietas, a mente que não cala. Tudo isso é o corpo avisando. Eu não consigo carregar isso sozinho por muito mais tempo. E é nesse exato ponto, que uma mudança profunda pode começar. Porque é no limite da tensão que surge o despertar emocional. É quando você finalmente vê a verdade que estava tentando evitar. Você não precisa mais viver nessa velocidade. A tensão emocional não é um fracasso pessoal. É um pedido de ajuda da sua própria alma. Mas para entender isso, você precisa encarar uma revelação inevitável. A maior parte da sua ansiedade não vem do que acontece fora, mas do que você tenta esconder dentro. Seu corpo já sabe, sua mente já sabe. O que falta é você admitir para si mesmo. E quando essa admissão surge, mesmo que silenciosa, algo dentro de você começa a mudar. A aceleração já não parece mais um inimigo. Ela se torna um mensageiro. E isso é o início da libertação. Daqui para frente, você vai perceber que o que realmente controla a sua mente não são os pensamentos, mas o significado que você dá a eles, porque a mente acelera quando você acredita que precisa se proteger do que sente. E desacelera quando você finalmente decide sentir. Este é o ponto de virada. O momento em que você começa a entender que o controle não está em parar a mente, mas em ouvir o que ela está tentando dizer. E é justamente essa escuta que abrirá caminho para as próximas reflexões, onde você descobrirá como transformar aceleração em clareza, caos em compreensão e medo em força. Mas antes de seguirmos, eu te pergunto: agora que você já compreendeu o porquê da aceleração e já enxergou a tensão emocional que existe por trás dela, chegamos ao ponto mais transformador: as práticas internas que mudam o ritmo da sua mente. Mas aqui, diferente do que você encontra nos conselhos rápidos ou nas frases prontas da internet, não vamos falar de técnicas superficiais. O que você vai ver agora são dicas narradas como pequenas verdades universais, cada uma construída para tocar a sua percepção, não apenas sua lógica. São pistas, são portas internas, são caminhos que você pode seguir sempre que sua mente começar a correr mais rápido do que deveria. E cada uma delas começa com uma frase que precisa ser sentida, não decorada. Dica 1. A sua mente não quer respostas. Ela quer descanso. Por trás da aceleração, existe exaustão. Não é que você não saiba o que fazer. É que você está tentando fazer demais. A mente que acelera não está em busca de soluções. Ela está tentando sobreviver ao excesso de estímulos que você colocou sobre ela. E o descanso aqui não significa férias, nem silêncio absoluto, nem sumir do mundo. Descanso é permitir-se não resolver tudo agora. É libertar-se da urgência. É dar ao seu cérebro a permissão que ele nunca recebeu. Eu posso fazer isso depois. Quando você internaliza essa verdade, a mente entende o recado. Ela diminui o ritmo não porque você mandou, mas porque você parou de exigir dela aquilo que ninguém conseguiria entregar. Dica 2. A respiração é o único lugar onde o presente sempre vence. Quando a mente está no futuro, acelerada, ela se alimenta de possibilidades, de medos que ainda não aconteceram, de cenários que o corpo não consegue acompanhar. Mas existe um ponto onde o futuro não alcança você. A respiração. Inspirar. Expirar.
Parece simples demais para ser verdade, mas a fisiologia humana não mente. Quando você respira fundo, o corpo envia uma mensagem para o cérebro. Estamos seguros. E o cérebro acredita. Respirar não resolve o problema, mas resolve o pânico. Respirar não muda o mundo, mas muda a sua capacidade de existir dentro dele. Respiração é o único mecanismo que você controla voluntariamente e que controla sua mente de volta. Dica 3. Você não precisa controlar pensamentos, apenas observar. A maior guerra da aceleração não acontece nos pensamentos, mas na tentativa de não pensar. Quanto mais você tenta afastar uma ideia, mais ela volta. Quanto mais tenta silenciar a mente, mais barulho ela faz. O segredo, então, não está em controlar. Está em observar, como quem assiste uma nuvem passar. Pensamentos são eventos internos, não ameaças. São sons, não verdades. São ondas, não ordens. Quando você os observa, algo extraordinário acontece. Eles perdem força, perdem forma, perdem domínio. A mente acelera quando você luta. Desacelera quando você aceita que pensar é natural e não perigoso. Dica 4. Sua mente pede o que você se nega a sentir. Todo pensamento acelerado nasce de uma emoção não acolhida. Pode ser medo, tristeza, frustração, raiva, mas quase sempre é algo que você tentou esconder de si mesmo. Quando a emoção é reprimida, ela se transforma em... Quando o pensamento é ignorado, ele se transforma em aceleração. Quando a aceleração cresce, vira uma sensação física. Então, antes de tentar entender a mente, pergunte ao coração: o que eu não estou permitindo sentir? A aceleração diminui quando a verdade aparece. E a verdade emocional liberta até aquilo que parecia impossível de controlar. Dica 5. Você só retoma o controle quando deixa de tentar controlar tudo. Sim, esta é a mais difícil, mas também é a mais libertadora. A mente acelera quando você tenta ser responsável por coisas que não são suas. As escolhas dos outros, as expectativas externas, o futuro incerto, o passado que não muda, o que já acabou, o que ainda nem começou. Acalmar a mente não é assumir mais controle, é devolver o que nunca foi seu. Quando você faz isso, um peso cai. Uma paz chega. E pela primeira vez em muito tempo, você percebe que não precisa carregar o mundo sozinho. A mente desacelera quando entende que não precisa mais proteger tudo. Essas 5 reflexões não são soluções rápidas. São movimentos internos, pequenas aberturas de consciência que, repetidas, se transformam em cura. Quando você vive por elas, o ritmo da sua mente muda. E quando sua mente muda, um instante, no caminho de quem convive com uma mente acelerada, em que tudo finalmente se revela. Um instante silencioso, íntimo, quase sagrado, e que muda para sempre a forma como você entende a si mesmo. É o momento em que você percebe que a aceleração nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi o medo que você tinha de encarar o que havia por baixo dela. E nesse momento, algo dentro de você se abre. Não com barulho, não com urgência, mas com uma lucidez que toca profundamente um lugar que você nem sabia que existia. Você percebe, talvez pela primeira vez, que a mente acelerada não era uma falha sua. Era um pedido de ajuda, um aviso, um reflexo da sua tentativa incansável de controlar tudo o que estava além do seu alcance. A mente corre para tentar evitar dor, para prever o que pode machucar, para antecipar o que você teme, para impedir que o passado se repita. Mas a grande revelação é que enquanto ela corre, você não vive. Você sobrevive. Você respira pela metade. Você sente pela metade. Você existe correndo atrás de algo que nem sabe se está lá. E então, no ápice da tensão, surge a pergunta mais transformadora. O que aconteceria se eu simplesmente parasse de fugir de mim? A resposta não vem de fora. Ela vem de um espaço profundo, tranquilo e esquecido. Um espaço onde você finalmente entende que não é o futuro que te assusta, é a perda de controle. Não é o pensamento que te machuca, é a resistência a ele. Não é a emoção que te ameaça, é o silêncio que você colocou sobre ela. E quando essa verdade toca sua consciência, acontece algo que só quem já sentiu consegue explicar. Uma espécie de rendição. Não a rendição de desistir, mas a rendição de aceitar que você não precisa lutar consigo mesmo. É como se uma parte sua, que estava cansada de carregar tudo, dissesse: eu só queria que você olhasse para mim. E quando você olha, quando realmente olha, a aceleração que parecia tão grande se torna menor.
A tensão que parecia infinita começa a se desfazer. O medo que parecia incontrolável perde sua forma. Porque a mente nunca foi o monstro. Ela era a criança assustada correndo pelos corredores da sua consciência, pedindo para ser vista. E quando você finalmente a vê, ela para. Ela desacelera. Ela respira. Ela descansa. Esse é o clímax emocional. O ponto onde você entende que a solução não estava em controlar pensamentos, mas em permitir-se sentir. Não estava em fugir do caos, mas em atravessá-lo com coragem. Não estava em tentar prever o futuro, mas em voltar para o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. A mente acelera quando você se desconecta de si. E desacelera quando você volta. Volta para o corpo. Volta para a respiração. Volta para o agora. Volta para aquilo que sempre foi seu, mas que você esqueceu no caminho. A capacidade de existir com suavidade. E é nesse instante, nesse ponto alto de consciência, que surge uma última pergunta. Curta, direta, definitiva. E se eu me permitisse ser leve? Porque a verdade é simples, mas profunda. A mente só se acalma quando você permite que ela seja humana, não perfeita. E pela primeira vez, você entende que talvez o controle nunca tenha sido o objetivo. O objetivo sempre foi a paz, e você está mais perto dela do que imagina. No fim de tudo, quando a mente já não grita como antes, quando o coração encontra espaço para respirar e quando o corpo percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo, surge um entendimento simples, quase óbvio, mas que passou despercebido por tanto tempo. Você sempre teve dentro de si a calma que estava procurando. A aceleração, por mais intensa que tenha sido, não apagou quem você é. Ela apenas encobriu, por medo, por cansaço, por sobrecarga, aquilo que sempre existiu em sua essência. Um lugar de silêncio, de equilíbrio, de descanso interno. E talvez você só esteja percebendo isso agora, neste exato instante. A mente acelera para te proteger, mas ela também desacelera quando você permite. Quando você decide soltar o peso que não precisa mais carregar. Quando você escolhe acolher o que sente em vez de lutar contra. Quando você percebe que não é obrigado a estar forte o tempo todo. Quando você entende que vulnerabilidade também é sabedoria. O controle não está na capacidade de dominar pensamentos, mas na coragem de estar presente, a coragem de existir com autenticidade, mesmo nos dias em que a vida parece maior do que você. E aos poucos, a aceleração que antes te assustava se torna uma linguagem que você entende, um sinal. Um lembrete de que você se afastou de si mesmo, mas que ainda dá tempo de voltar. Voltar para a respiração. Voltar para o próprio corpo. Voltar para o que importa. Voltar para a vida que acontece agora, neste segundo, enquanto você escuta estas palavras. E se existe algo que eu quero que você leve deste vídeo, é isto. Não há fracasso em sentir. Não há fraqueza em desacelerar. Não há culpa em precisar de ajuda. O caminho da calma não é um destino. É uma prática. É uma escolha renovada todos os dias. A escolha de se ouvir, de se respeitar, de se acolher. E se de alguma forma este vídeo tocou você, se trouxe clareza, leveza ou conforto, eu queria te pedir algo muito simples. Comenta aqui embaixo o que mais falou com você. Eu leio tudo. Sua voz importa. Se inscreve no canal para continuar recebendo reflexões como essa. Elas não são apenas vídeos. São espaços de respiro no meio do mundo. E compartilha com alguém que talvez esteja vivendo essa mesma luta silenciosa. Às vezes, uma única frase é suficiente para salvar o dia de alguém. O caminho para retomar o controle da mente começa com um passo: a consciência. E hoje, você deu esse passo.